Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Dia de Paz da Sociedade Espírita Beneficente Casa do Caminho, aqui de Tambaú. Hoje é a live de número 255, do dia 25 de junho de 2025. Os sorteios dos livros já foram sorteados aos presentes aqui na casa. Eu fui onde ficou. É Fernando Pessoa quem disse isso. E José Carlos de Luca nos diz o seguinte: primeiramente a felicidade, e a saúde virá por consequente felicidade em nossa vida. Onde, pois, encontrar a felicidade? Ela não está fora de você. Não é um carro, uma casa, uma pessoa. Da satisfação de nos sentirmos realizados perante a vida. O homem se realiza quando ele emprega com sabedoria todos os potenciais de sua alma, fazendo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Em palavras muito simples e resumidas, o ser humano é feliz quando ele coloca alegria em tudo aquilo que faz. E a alegria é um dos melhores tônicos para a saúde. Quando, porém, o homem não realiza seu propósito de vida, quando não vibra na pauta da alegria, geralmente a alma se entristece em forma de doenças das mais variadas espécies. Muitos escolhem seus caminhos profissionais apenas com vistas à possibilidade de enriquecerem a qualquer custo. Os sonhos à custa de obterem status, pois gastam o que acumularam em remédios e tratamentos paliativos, pois os buracos da alma não se preenchem com nada que não seja a realização de si mesmo. O tédio e o vazio existencial são os agentes nocivos mais perigosos da nossa saúde. Busquem saber se a doença não é um grito de sua alma, dizendo que está insatisfeita com a vida que você está levando. Ajuda muito nessa hora voltar ao passado e reencontrar os sonhos da sua criança, pois os pesadelos de hoje são a sombra escura dos sonhos do ontem que não se viveram. Há quanto tempo você não se permite fazer algo que alimente seu espírito de alegria e satisfação? Lembre-se da sua infância e irá se recordar que com muito pouco, bem pouquinho, você era feliz, porque seus sonhos eram alimentados a todo instante. Com sua criatividade e imaginação, um simples cabo de vassoura se transformava na espada mágica de um super-herói. Com uma bola de meia em uma rua esburacada, nos sentíamos como um verdadeiro astro do esporte, e tomávamos chuva, andávamos descalços, ficávamos no sereno, vivíamos com as mãos sujas de terra, e quando doentes, nos tratávamos com o farmacêutico do bairro. Tudo isso porque éramos felizes. E por que agora você tem mais facilidade e não desfruta a mesma alegria de viver? Porque largou sua criança em algum trecho do caminho? A enfermidade é um convite para que você a reencontre. Conecte-se com sua criança interior. Ela saberá apontar o que está faltando para você ser feliz. Busque cada vez mais o que gosta. E se não puder fazer tudo o que gosta, aprenda a gostar de tudo que faz. Eis aí o segredo da felicidade. Não permita que uma pessoa idosa habite seu corpo. Por isso, é um passaporte para o mundo das enfermidades. Desperte a criança que ainda vive em você. Deixe que ela lhe traga mais alegria, espontaneidade, curiosidade, espírito de aventura, contentamento, criatividade, divertimento e pureza. Aí está um verdadeiro laboratório de remédios poderosos para curar qualquer doença. Jesus falou que somente entrarão no reino dos céus
os que se assemelham às crianças. E poderíamos completar que somente entrarão no reino da saúde os que viverem a felicidade de uma criança. Então, que a gente possa deixar a criança que ela habita em nós vir e agir com a simplicidade, com o amor. Aí sim nós conseguiríamos ter essa felicidade e alegria, ter a satisfação da vida que Deus nos concedeu para nos resgatarmos. São difíceis, mas se nós enxergarmos como a criança enxerga essas coisas todas, tudo se torna muito mais fácil. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, primeiro nós queríamos agradecer àqueles que estiveram conosco presencial ou remotamente no evento de domingo. Agradecer a participação, agradecer as vibrações, as doações que já foram encaminhadas, inclusive para Santa Casa de Misericórdia. Tenho certeza que aqueles que fizeram parte estão carregando ainda aquela energia positiva daquele evento. Muito bom. O tema de hoje é um tema estranho. Como só ia acontecer com todos aqueles que dizem respeito à moral espírita. E nos foi trazido por Delfine de Girardin. Delfine de Girardin nasceu em 26 de janeiro de 1804 e desencarnou em 29 de junho de 1855, 51 anos. Ela foi poetisa e jornalista no século XIX. Para as mulheres de hoje, imagine o que deve ter sido isso no século XIX. Com as batalhas que vocês travam ainda, que nós travamos. Tem muitos homens também travando essas batalhas pelo ser humano, não é? Mas ela foi poetisa e jornalista e adotou o pseudônimo de Visconde de Launay. Escreveu as crônicas conhecidas como Cartas Parisienses. Publicou também romances, tragédias e comédias. Era positivamente grande médium inspirada. Foi amiga pessoal de Victor Hugo, que naquela efervescência política da época, há alguma época não experiência de efervescência, ele foi exilado para a pequena ilha de Jersey e ela ficou tremendamente compungida por esse fato. O fato é que em dia 6, isso aconteceu dia 6 de 9 de 1853, o exílio de Victor Hugo. E ela não se conformou e fez uma travessia. Foi no barco, fez a travessia, foi ter com o Victor Hugo e a família dele na ilha de Jersey, já acometida em estado avançado pelo câncer. Foi ela que apresentou a Victor Hugo o fenômeno das mesas girantes. Eles estavam conversando e ela do nada sai, vai lá, pega uma mesa redonda, coloca lá e não aconteceu nada. E o Victor era tremendamente cético, né? Aliás, como muitos de nós até hoje. Só que ela persistiu e um dia chegou uma comunicação através da mesa da sua filha Leopoldine, que tinha sido morta durante a lua de mel, afogada em um lago, em um passeio de barco do marido. O resto da história nós sabemos, das obras extraordinárias que Victor Hugo, espíritas, que Victor Hugo nos legou, né? Então a nossa Delfine de Girardin foi a responsável por conectar Victor Hugo ao espiritismo, em última instância. E ela nos traz esse tema, a desgraça real, ou a verdadeira infelicidade. Eu vou dar um pequeno avant-première, depois a gente detalha. Primeiro que ela diz que a verdadeira infelicidade é tudo aquilo que nós entendemos como sendo felizes aqui na Terra, com foco terreno. Deixemos assim. Tudo
aquilo que nos atrai e nos distrai do trabalho de conquista dos valores do Espírito, ela diz que isso é a verdadeira infelicidade. Não vamos trabalhar isso. Depois ela diz que essas questões têm que ser analisadas pelas suas consequências. Ou seja, cada ato em si tem que ser analisado, se é bom ou se é mau, tem que ser analisado pelas suas consequências futuras. Então vamos lá. Toda a gente fala da desgraça ou da infelicidade. Eu vou usar esse termo, viu, gente? Infelicidade. Toda a gente fala da infelicidade, toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a infelicidade real não é absolutamente o que os homens, isto é, os infelizes, o supõem. Complicado. Eles, esses infelizes, veem na miséria, no fogão sem gás, sem lume, sem gás, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu nas lágrimas, no féretro, ou seja, no cortejo fúnebre, que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de infelicidade na linguagem humana. E ela continua. Sim, é infelicidade para os que só veem o presente. A verdadeira infelicidade, porém, está nas consequências de um fato, mais do que o próprio fato. E aqui nós lembramos de passagem que nós já repetimos aqui com vocês, das causas atuais e anteriores das aflições. E que muitas das causas atuais estarão sendo o quê? Os efeitos no futuro. Então vejam, sim, é infelicidade para os que só veem o presente. Ou seja, ela está aqui nos convidando uma vez mais para esse convite que ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos trazem, ou seja, o ponto de vista. O ponto de vista do ser espiritual que somos. O ponto de vista do ser espiritual que está jornadeando na matéria para o aprendizado que se faz necessário no sentido da conquista dos valores do Espírito. E só sobre esse aspecto é que nós vamos poder avaliar de uma forma segura o que é bom, o que é mal, o que nos aproxima das leis divinas, o que delas nos afasta, o que faz com que nós direcionamos as nossas energias na conquista desses valores, ou faz com que nós nos iludamos nas questões passageiras da matéria. Dizei-me um acontecimento considerado ditoso na ocasião. Um acontecimento onde há festas, festividades e tudo mais. Por exemplo, quando alguém que vem de uma situação restrita do ponto de vista financeiro, pode acontecer com quem está de uma forma abundante também, mas é menos intenso. A pessoa passou a vida inteira com dificuldades financeiras. Família simples, restrita, com uma série de limitações, e de repente ganha na loteria. Nós tivemos casos assim aqui no Brasil. Não é? E aí começa uma cobrança, uma perseguição, a criatura entra em parafuso e às vezes se mata. Ou seja, aquele fato, aquele ato que num primeiro momento produziu um excesso de alegria, de vibração, de festejamento, na realidade se transforma em consequências imprevisíveis do ponto de vista da pessoa, do espírito. Um exemplo. Mais infeliz do que o outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. O contrário, alguém que esteve sempre na abundância financeira e econômica e de repente sofre uma derrocada financeira, uma falência, alguma coisa assim. Ela diz, esse fato, do ponto de vista do espírito, é positivo ou negativo? Depende de como a criatura vai reagir a ele. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade.
passando por aquelas ventarolas, tufões, que trazem preocupação, muitas vezes prejuízos financeiros e até de vidas, mas no outro dia o ar está magnificamente respirável, principalmente nas grandes cidades. Isso é um bem ou um mal? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. De novo, o ponto de vista do ser espiritual que somos. Nós já comentamos aqui, não estamos aqui em passeio, em veraneio. E por mais que seja complicado falar isso, não é? Romantizar nossa existência vai até um certo ponto. Nós estamos em um campo de batalha tremendo. O campo de batalha que nos convida, não, que nos convoca para esse processo de imersão no nosso íntimo, que nos convoca a identificarmos a imersão dos nossos impulsos primitivistas, que nos coloca vis-a-vis as demandas da nossa consciência, que representam o nosso processo de transformação moral. Não é pouca coisa, é a mais tremenda batalha que o ser humano está por vencer. As batalhas externas, essas que nós estamos vivenciando, que compungem a nossa alma, que ainda representam resquícios selvagens do ser humano, elas têm esse cunho educativo através da dor, mas elas passam. Elas passam. E por que elas se repetem? Porque a verdadeira batalha do ser humano não foi vencida ainda, que é esse processo de apaziguar o guerreiro interno que ainda existe em nós. Quando esse guerreiro interno for apaziguado, as externas desaparecem. Esse é o ponto de vista do ser espiritual que somos. Esse é o convite, é o chamamento que Jesus nos fez. Eu vos dou a minha paz, que os Espíritos nos dão. E aí ela vai à frente, olha só. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma. Que forma que é? Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma. Sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as suas verdades, de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria. Que alegria é essa? A alegria em cima das questões efêmeras, porque a alegria do Espírito, essa é genuína, não é? É o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, não é aquela criatura que é borboleteando nos eventos de tudo quanto é tipo na vida, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, ou seja, tudo aquilo lá em cima que fazem calar a nossa consciência, é fuga, não é? Que comprime a ação do pensamento, ou seja, a nossa liberdade, nós permitimos o tolhimento da nossa liberdade, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Aí, quando eu comecei a refletir sobre isso, falei, caramba, vamos aprofundar esse negócio que está meio esquisito. Por quê? Lá na parte 2, capítulo 5, que trata sobre a lei de conservação, gozo dos bens terrenos e união dos espíritos, na questão 711, Kardec pergunta, mas o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Resposta, esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Kardec vai além. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Poxa vida, que Deus é esse que nos coloca por meio da tentação? Para exercitar a nossa liberdade, o aprendizado, para aprendermos a identificar aquilo que nos convém. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido
ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso e que deve a razão defendê-lo. Mas há tentações irresistíveis? Questão 780. Não. Questão 909. Não. Nós temos aquilo que Deus denominou as potências da alma, a vontade, volição. E estamos ampliando o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, intensificando o nosso amor. É para isso que elas servem. Para que nessas situações, nós exercitemos as potências da nossa alma e nos fortaleçamos nisso. Questão 713. Traçou a natureza limite aos gozos? Olha só. Traçou. Para vos indicar o limite do necessário. Mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. E que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo jeito o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte, perto da morte física ou da morte moral, de ambas. Tremendas advertências, né? Nós podemos agradecer essas criaturas por essas sinalizações, por esses ensinos, por essas diretivas que nos impulsiona no exercício da nossa liberdade, no exercício da nossa disciplina, no aproveitamento do nosso projeto encarnatório. Mas eu fui mais, eu quero refletir um pouco mais sobre isso. Lá na parte 3, capítulo 3, que trata sobre a lei do trabalho, a questão 682, que trata especificamente sobre repouso. Compete ao homem analisar sua capacidade e as próprias leis da terra se inspiraram nesses limites, dividindo as 24 horas em 3 aspectos: trabalho, lazer e descanso. Trabalho, lazer e descanso. Não significa que as 24 horas devem ser divididas em 8 horas para o trabalho, 8 horas para o lazer, 8 horas para o descanso. Por uma razão muito simples. A dinâmica e a energia nossa, de cada um, é diferente. Essa dinâmica, essa energia muda ao longo dos ciclos do nosso existir. Não é? A pessoa que tem muito mais energia, então muito mais focada, e a depender do estágio de vida no que se encontra, para o trabalho. A vida está exigindo isso dele. Mas todos nós, sem exceção, que trabalha de forma excessiva, chega o momento, a necessidade do repouso, do descanso, sob pena de adoecer. E todos nós que descansamos demasiadamente, caem no risco do ócio, da melancolia, da tristeza, depressão, por aí vai, não é? Do descanso. E claro que nós precisamos de umas férias, né? Ninguém é de ferro. Precisamos de uma praia, precisamos de um campo, das belezas da natureza. Precisamos. Mas vá nós ficar anos de lazer numa praia. Você pode até morar lá, é diferente. Se morar lá, você vai trabalhar, vai repousar e vai ter lazer, não é? Mas saímos daqui de Tambaú e fiquemos lá, vamos ficar perto, vai, que é uma região que eu acho belíssima, já foi mais. No litoral norte do estado de São Paulo, algumas praias belíssimas que tem ali, no litoral norte todinho, né? Você fica um dia, que delícia, descansar, catarse, né? Aquela catarse dos dias de trabalho. Você fica 2 dias, que maravilha, já estou mais descansado. Você fica 3 dias, já começa a voltar a dormir direito. Fica 4 dias, já começa a curtir intensamente o estar lá. Fica 1 mês. Já começa a ficar esquisito. Ninguém fica, né? Quem está em vida produtiva não fica. A não ser que seja um nativo de informática, né? Que não tem local fixo. Fica 2 meses, fica 1 ano. Chega um momento em que ninguém te aguenta mais. Então a busca do equilíbrio é disso que os Espíritos falam. E que nós, intuitivamente, sentimos isso. O trabalho, o lazer e o descanso. A filosofia do trabalho é divina. A do lazer é grandiosa. E a do descanso pelo sono, uma necessidade para que as criaturas possam ter mais alegria e esperança de viver. Poxa, mas a nossa irmã disse que a alegria é um desvio. É diferente. Percebem a diferença?
A alegria, neste caso, vem da desconexão temporária das nossas obrigações, das nossas responsabilidades, para o refazimento das nossas energias. E não daquela alegria vã, leviana, superficial, de uma série de situações que muitas vezes nós buscamos. Ela continua. Esperai. Essas palavras são duras. Vós, não, essas são esperançosas. O termo diz: esperai, vós que chorais. Que se choras, sem revolta, sem entrar com blasfêmias e tudo mais, esperai. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Ou seja, aquele que se restringe à busca da satisfação dos prazeres da matéria, com a satisfação do seu corpo, ele já diz: tremei. A Deus não se engana, não se foge ao destino. As provações credoras, mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam um repouso ilusório para vos imergir de súbito, na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Ou seja, nós podemos não fazer nada na nossa encarnação? Podemos. É retrocesso? Não. É estacionar. Nós podemos, com os recursos que vieram até nós, desperdiçar a oportunidade de praticar o bem? Podemos. Mas tem consequências, porque temos responsabilidade com esses recursos. Agirei então, diz ela, ao invés de buscar fuga através desses comportamentos, ela diz: ao invés da fuga, enfrentem as batalhas que a vida nos coloca. Não é? E aí, na parte 4, capítulo 2, Esperanças e Consolações, que trata dos gozos, das penas e gozos futuros, questão 967. Afinal, então, nós estamos falando de infelicidade. Mas em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Fui lá buscar. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a infelicidade dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. São felizes pelo bem que fazem. Para sermos bons, não basta não praticarmos o mal. Para sermos bons, nós não podemos mais praticar o mal. E fazemos todo o bem que estiver ao nosso alcance. Ou seja, deixarmos, superarmos as virtudes negativas. Não fazemos o mal. Superarmos as virtudes negativas. O que são virtudes negativas? Já não quero fazer o mal, mas ainda não estou com a força moral para a prática do bem. Quando é que nós transformamos essas virtudes negativas em positivas? Quando eu me sensibilizo pela dor do próximo, pelo sofrimento do próximo e ajo. Empatia, compaixão, misericórdia. Lembra-se disso? Bondade. Né? São felizes pelo bem que fazem. Porque não é simplesmente pelo bem que fazem. Porque quando nós fazemos o bem, nós estamos nos conectando com a nossa essência divina. E quando nós nos conectamos com a nossa essência divina, nós estamos nos conectando com o Pai em nós. E essa conexão permite, pela bondade e misericórdia divina, que nós recebamos das esferas superiores da espiritualidade energias extremamente positivas, que limpam os nossos dutos energéticos, limpam os nossos miasmas, e fortalecendo-nos, equilibrando-nos, trazendo a verdadeira alegria, a alegria do servir. Essa é a felicidade dos bons espíritos. E logo depois, Kardec pergunta: se tais entre as condições da felicidade dos bons espíritos, a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Sim, gozo do animal. Quando não pode satisfazer a essas necessidades, passa por uma tortura. Veja, de novo, para aquele ser que está restrito à visão da matéria. Para aquele ser que ainda está dependente, que está ainda subordinado
às manifestações primitivas do ego, que não consegue vislumbrar o ser espiritual que ele é. Tem alguma coisa que corre de vez em quando por aí, que diz que espírita gosta de sofrer. Ou seja, é um masoquismo, um masoquista. Né? E Simão Pedro, um grande expositor da doutrina, ele diz assim: não é que espírita gosta de sofrer, ele sofre com gosto. Porque ele antevê, primeiro que ele sabe que aquele sofrimento, aquela dor, aquele sofrimento, a dor é infalível, é inevitável, não é? É diz respeito à matéria, diz respeito ao nosso corpo está em processo de decomposição, de desfazimento gradual, são esses estudos da matéria, não é? Mas o sofrimento é moral. E esse sofrimento moral, nós, que temos o mínimo de conhecimento da doutrina, que estamos procurando ampliá-lo, sabemos que tem causas passadas ou eventualmente plantadas na atual encarnação. E que se eu souber aprender com eles, eu vou galgar alguns patamares a mais em termos de conquista de valor do espírito. O que significa aprender com as nossas dores e sofrimentos? Significa identificar quais são as características do ego que estão emergindo. Ou seja, aquele impulso à busca de privilégios, a vida predominantemente superficial do ter e reter, ao invés de aprendermos a ter para melhor sermos, a necessidade do reconhecimento, a busca desenfreada por escalas cada vez mais elevadas de poder. E quando nós não conseguimos isso, descalabro muitas vezes para as viciações das mais diversas naturezas. E as consequências vêm. Então, o espírita sofre com gosto porque ele reconhece que essas provas, essas experiências, trazem nela o que ele precisa identificar em si e transformar. E eu me lembro uma frase de Francisco que dizia que são tantas as alegrias que me esperam que a cada dor eu me enlevo. Vejam só. Fica a questão, mas puxa vida, e os nossos mentores, como é que ficam nessa? Quando entram na loteria, eles batem palmas, ficam tremendamente apreensivos. E quando nós sofremos uma debacle financeira, ficam também tremendamente apreensivos para saber como é que nós vamos reagir em ambas as situações. Aquele recurso que chegou, entre aspas, por acaso, como é que eu vou utilizá-los? Em meu benefício, sim, na minha família, sim, mas os mais necessitados, ou não? Ou vou me fechar no castelinho do ego e quero a distância dos mais necessitados? Ou, naquela debacle financeira, eu vou curvar o meu serviço, minha cabeça, e humildemente pedir ao Pai forças para entender aquilo, fortalecer-se nessa prova e me reconstruir. Os nossos mentores ficam no aguardo das nossas decisões. Via de regra, eles ficam esperando as nossas reações, porque é das reações que eles vão felicitar-se ou não. Muitas vezes, quando conquistamos facilidades, digamos assim, no plano material, eles se preocupam mais. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, aí eles ficam mais próximos de nós, para nos fortalecermos e nesse fortalecimento realizar o aprendizado que se faz necessário. Entra então em ação a questão da fé. Fides, lembram? Fides, de fidelidade. Fidelidade o quê? Consciencial. Aquela manifestação da nossa consciência que nos fortalece as decisões que estamos tomando. Quando a tomamos em benefício do ser espiritual que somos, nós sentimos um nível de paz interior, tranquilidade da nossa consciência. E quando fortalecemos a nossa fé, ela é a base da esperança. Esperança do verbo esperançar. Esperança não é sentar no canto e ficar esperando
que as coisas aconteçam. Não, esperança é fortalecer as nossas atividades, nosso trabalho, na absoluta convicção de que o resultado virá. Isso é ter esperança nas leis divinas. Isso é ter esperança na justiça divina. E lembrando que a dor e o sofrimento por si só não redimem. A dor e o sofrimento por si só não redimem. Ah, aquela criatura sofreu tanto, vai para o céu. Bom, primeiro que na doutrina essa figura de céu não existe, não é? Não vai não necessariamente. Porque se ela ficou lá anos e anos, na cama, com as situações de impossibilidade total, mas revoltosa, reclamando, irascível, vai voltar para aprender. Então a dor e o sofrimento, eles têm o objetivo de elevar a nossa sensibilidade, para que nós nos percebamos. Mas se isso não acontece, nós ficamos planteados no mesmo estágio, não aproveitamos. E a outra questão é que, como age então a justiça divina? Fulano fez tanta coisa e com ele não acontece nada. Eu que estou aqui bonzinho, o mundo está caindo sobre minha cabeça. É importante que nós entendamos aquela afirmação que fazemos, que a justiça divina, ela é pedagógica, ela é específica e ela é proporcional. E ela vem na medida da nossa capacidade de aproveitar aquelas oportunidades para o nosso crescimento. Se na encarnação passada eu fui um ditador que assassinou, que promoveu guerras e tudo mais, nessa próxima encarnação eu vou começar a pagar por tudo isso, não tem nem condições. Então o que acontece? Eu vou procurar ajuda. Eu entro numa encarnação com uma série de deficiências, com uma série de limitações, com uma série de desequilíbrios. Aí os meus pais, que têm um pouquinho de conhecimento, e são amorosos, e são misericordiosos, me levam lá na casa do caminho. Aí na casa do caminho a gente conversa com uma sessão, e essa criatura começa a se sentir melhor. E o tempo vai passando e ela se sente mais fortalecida, com a graça de Deus. E chega um momento que as coisas começam a acontecer. A minha vida piorou. Nós precisamos entender isso. Há um processo de melhora, sim, inicial, de restabelecimento, de equilíbrio. Mas, no momento em que as leis divinas sentem que estamos melhor preparados, elas nos convocam para os ajustes que se fazem necessários. E naquele momento, se nós realmente aprendemos o significado de tudo isso, nós vamos dar graças a Deus pelas oportunidades de correções e aprendizado que nos estão sendo concedidas. E a partir daí, nós vamos chegar com a nossa Delfine de Girardin e entender que eu não vou mais desperdiçar a minha vida com as ilusões da matéria. Que sim, eu vou aproveitar tudo isso que está ao meu alcance para o meu repouso, para o meu lazer, para utilizar esses recursos em benefício do próximo, mas principalmente para direcionar tudo isso na conquista dos valores do Espírito, deixar para trás as ilusões da matéria, deixar para trás todos os convites ao desperdício, à oportunidade da encarnação que estamos tendo. Muita paz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que
Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de auxiliar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja, Senhor.